Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje, nesta semana, nós mudamos a, o dia, né, da semana da live. Hoje vai ser, né, então, essa semana, segunda-feira, nós estaremos, então, aqui conversando com uma pessoa também muito especial, uma mulher empreendedora, a psicanalista Sabrina Campos, direto do México, tá, pessoal? Então, vamos conversar com ela, vamos ver o que ela fala pra gente, né, sobre o autoconhecimento, sobre as mulheres e o autoconhecimento. Vamos conversar com esta mulher sábia. Vamos aqui. É só a Sabrina pede para entrar que eu te autorizo. Isso. Que não tá dando. Não, acho que agora. Oi, Oi! boa noite. Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Tudo bem e você, Isabel? Tudo bem, tudo jóia. Obrigada pelo convite. Estamos aqui. Não sei como é que tá a tua internet, tá meio que travando. Oh, deixa eu ver. Aqui eu te ouço bem. Não, eu te escutar, eu também te escuto bem, mas a imagem ela tá travando um Aham. pouco. Eu Reinicio? não sei se tem como, de repente, se ela vai melhorar, eu não sei como é que tá o teu sinal aí. Tentamos uns minutinhos. Se der algum problema, daí a gente faz de novo. Não, tudo bem, Me avisa. vamos indo e depois, se não der, realmente ficar muito difícil, a gente reinicia. Tá jóia. Então, Sabrina, é o meu convite, né? Que tu aceitou prontamente, quero te agradecer, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as mulheres e o autoconhecimento. E tu que trabalha com isso, né, com o autoconhecimento, queria que tu pudesse falar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história, da tua jornada, né? Como é que começou, né? E o que tu faz, onde é que tu está trabalhando? Aham. Não, eu que agradeço o convite, Isabel. Prazer e boa noite a todo mundo. Não sei se tem alguém aí do México. É, bom, eu sou farmacêutica, sou de Sorocaba, né, de interior de São Paulo. E sou farmacêutica há 20 e alguns aninhos. E assim começou a história da minha profissão. Uhum. E durante esse tempo todo, cada vez mais me fui focando para como poder atender melhor os pacientes, né? Primeiramente na farmácia. Uhum. E logo as coisas vão tomando o caminho que tem que tomar, né? Sim. Aí já mais para frente, também me formei como coaching, terapia de florais de Bach e várias coisas também relacionadas com a minha profissão de farmacêutica, né? Sim. E medicina chinesa, que são praticamente os 8 pilares da medicina chinesa. E aí, se alguém quiser saber mais sobre isso, tem bastante informação aí no site, aqui na biografia de Dr. X Spa. E, bom, não é o último, porque continuo estudando, mas também sou psicanalista agora, né? E, e é assim, cada vez mais ferramentas, como eu falo, né? Para poder atender melhor os pacientes, porque como acupunturista, eu vejo que é muito emocional Uhum. das pessoas que trazem qualquer tipo de dor, né? Uhum. Mesmo lá na farmácia, lá atrás, quando chegavam jovens com receita de dois antihipertensivos, ansiolítico e uma lista, né? Alguma coisa não está bem aí, né? Então, não é só medicar, tem algo mais.
Exato. E somos um ser integral, né? Uhum. Temos uma base física, que é um corpo, temos a mente, temos o espírito, então tem que cuidar todas as partes. Todas as... Então, E como tu falou ali da dor, né? Toda dor, ela é sintoma, né? Na visão sistêmica, né? O sistêmico nos fala muito disso, né? A dor, sim. fala no caso da doença, né? A doença, Bert Hellinger dizia, né? Que a doença, ela é uma bênção, né? Então, mas, né? Sim, porque ela nos faz olhar para algum lugar, Uhum. faz Sim. parar, faz pensar, ou deveria fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas se deparam com uma doença e o que que acontece, né? Vão buscar recurso médico e sim, tem que, mas não só isso, como tu falou, né? Não é só o corpo, né? Mas a alma, né? Como diria Bert, o espírito, né? Tudo, né? Para poder Sim. equilibrar isso, né? Ver o porquê essa doença apareceu, né? O que que está acontecendo, Uhum. né? Comigo enquanto pessoa que eu desenvolvi essa doença, né? E olhar para isso. Isso é olhar para a doença, né? Para ver o que que ela está querendo me dizer. Sim. Bom, e além disso, né, de ver os pacientes, eu como mulher, que ter os meus personagens também, né, de mulher, de mãe, de esposa, de profissional e todas, né, as nossas versões Hum, também, né, sei o que é sentir na pele quando as coisas não estão bem. hum, Então, tem que ter essa afinidade também para poder entender a dor do outro, né? Seja a dor qual for, né? uhum. E E nessa, assim, Sabrina, o que que das mulheres, assim, o que mais tu tem tratado, assim, teu, os teus clientes, pacientes, né? A maioria são mulheres. Tu vê, assim, tu percebe o que as mulheres estão buscando, o que falta, né? O porquê, se elas estão buscando, né, o autoconhecimento. sim, a maior parte dos pacientes que eu vejo hoje são mulheres, realmente. E é assim uma diversidade de fatores, né, que trazem até o consultório. Uhum. E geralmente quando a gente vai descascando a cebola, vai aparecendo ou alguma questão lá da infância, ou os problemas aqui da atualidade, né? Seja com o parceiro, com os filhos, sempre tem alguma coisa atribulando aí a mente que faz com que queira alguma ajuda, Sim, né? Às vezes nem sabe o que é que está acontecendo realmente, mas sabe que alguma coisa não está bem sim. e precisa mudar, né? Mas eu percebo também quando eu tenho os atendimentos, né, nas constelações, que às vezes a mulher, né, vem atendo homens também, mas a maioria, como tu disse também, a mulher tem, ela precisa de ajuda quando ela se dá conta de que ela precisa de ajuda, mas às vezes ela enxerga no outro o problema, né? Que as coisas não estão dando certo porque as dificuldades dos filhos, vamos colocar, né? Porque meus filhos tá dando problema, tá acontecendo tal coisa no relacionamento, né? Porque né, o marido, né, o parceiro, o namorado, tá? É porque isso. Então, eu vejo que às vezes é difícil dela parar e pensar, bom, o que que é meu, né? O que que eu estou, qual é que é a minha postura que está fazendo com que as coisas não estejam bem. Não em relação de culpa, mas eu sempre digo relação, né, seja ela qual for, né, de casal, de pais e filhos, de filhos e pais, amizade, né, no setor de trabalho, no seu trabalho, é 50%, né, é equilíbrio, né, entre o dar e o receber.
E às vezes esta mulher, essa mesma, ela está dando demais, né? E aí, em troca, né, ela não está recebendo, ou muitas vezes, que também a gente percebe, né, vê, a constelação mostra, né, ela não está sabendo receber. Ela Sim, não sabe receber o que o outro tem para dar. Então, muitas vezes ela vem com para olhar o externo. Não está ruim, ela quer melhorar, ela quer, mas o externo, o que, que eu tenho que fazer, né, para melhorar o externo? Na verdade, né, eu acredito que é primeiro a gente. Né? A gente tem que se conhecer, se entender, se perceber o que que eu estou, como eu estou me sentindo nesta relação, seja ela, né, de casal, entre os filhos, com os pais, de amizade no profissional também. Então, quando ela se dá conta disso, né, que bom, qual é a minha parcela, o que que eu tenho que fazer para eu mudar essa situação, eu vejo já como um ganho muito grande, né, para essa pessoa que veio procurar ajuda, né, que veio se autoconhecer, né, ou se conhecer. sim. Sim, é que tem vários fatores, né, Isabel? Primeiro que a gente chega nesse planeta e já coloca no piloto automático. Né? A gente simplesmente segue o fluxo e esse fluxo, geralmente, os padrões são os padrões que basicamente a mãe, né, quem faz o papel da mãe é que vai colocando as primeiras programações, o pai, os irmãos, o contexto familiar, logo a escola, a igreja, os núcleos, né, vão colocando os programas e a gente vai seguindo por esse fluxo. Uhum. Exato. E outra coisa é que nesse caminhar, às vezes a pessoa não se conhece como ela realmente é. Aí entram, por exemplo, as crenças limitantes, como dizem, né? Sim. Aqueles bloqueios que, poxa, a minha mãe fez isso, minha avó, e toda a linhagem fez assim, então é assim. Mas não pare e pensa, é assim mesmo? Eu sou assim? Isso funciona para mim? Para a minha época? Para o meu contexto? Né? Como eu posso melhorar isso? Então, geralmente entra nesse automático e não se dá conta das coisas, não se conhece. Então, é muito fácil ser manipulada dessa forma, porque quando não tem não sabe os seus próprios limites, desejos, gostos, não vai falar, não, isso não, Isso né? não, Desculpa, não ouvi. não diz, né? Isso eu não quero para mim. Isso, simplesmente aceita. Então aí vem os sofrimentos, porque está infeliz. E não sei por que eu estou infeliz. Né? E aí entra uma das leis, né, da constelação familiar, que é a lei do pertencimento, que eu vejo essa lei como, eu sempre disse, é uma as três são importantíssimas, né, e fazem parte da nossa vida, da vida de todo ser humano. Mas a do pertencimento, eu vejo ela muito forte, porque muitas vezes as pessoas, e nós hoje falando de mulheres, né, repetem esses padrões que tu acabou de dizer, né? Bom, a minha avó era assim, a minha mãe era assim. Então, ela foi criada num sistema, né? E ela segue esses padrões, porque era assim. Então, ela não consegue vislumbrar ou achar, se arriscar. Ela pode até ter lá no íntimo dela aquilo, isso não está certo, isso não é bom, mas é assim. Por quê? Porque o pertencimento, ele é muito forte. Então, se eu fizer diferente, isso eu vejo muito, muito no consultório. Se eu faço diferente da minha família, eu vou ser, muitas vezes, a ovelha negra, né? A diferente, eu vou ser a excluída, né? Aquela que todo mundo fala, né? Aquela, sabe? Então,
para mim é muito doloroso. A mulher pensa, né? Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser excluída, né, do meu sistema, ou ser a diferente do meu sistema, quebrar os padrões. Então ela permanece, né, permanece seguindo os padrões da família para pertencer. Então é muito forte o pertencimento. Então, até ela se dar conta, né, com o autoconhecimento de que eu vou continuar pertencendo, mas podendo fazer diferente do meu sistema, Sim. ou da mãe, ou da avó, enfim, né, seja o que for. Mas pesa muito isso inconsciente, né, Sabrina, do pertencer, né? Eu faço qualquer coisa para continuar pertencendo a esta família, né, a esse sistema. Sim. E aí não com movimento, né? Uhum. Tudo vai integrando essas informações ao longo da vida, vai se integrando no nosso inconsciente, né? Então, aí sim, é como expressar o piloto automático, né? Sim. Eu faço porque é assim. Agora, essa pessoa que tem a vontade de fazer diferente e tem o medo de arriscar, ela tem medo da opinião dos outros porque ela não sabe quais são os seus próprios valores, as suas habilidades, capacidades, competências, né? Às vezes está enterrando um talento Sim, por agradar os outros, outros. né? Que é como eu digo, quando eu vejo claramente eu pertencer. Eu sendo igual, eu continuo pertencendo a este clã. Então, eu sou igual. Então, é difícil, dói muitas vezes, é muito penoso, eu fazer um movimento contrário para sair desse padrão. O que não significa que eu vou deixar, né, de pertencer à família, né, mas é o medo de não ser mais amada. Né? Na verdade, é isso, de não ser mais querida, não ser mais amada. Então, permanece repetindo o padrão. Isso aí. Isso tudo são bloqueios que dá para trabalhar, né? Seja com a constelação, com a psicanálise, e tem outras ferramentas também, né? E é assim, quanto mais sente a vida travada, mais deveria se interessar em procurar como fazer essa mudança, né? Tá? Porque nenhuma mudança é assim tão suave. Porque a gente tem que romper hábitos. E é tão cômodo, né? Seguir os hábitos que a gente já vem levando uma temporada. Então, e às vezes, depois de um tempo, às vezes não, normalmente, depois de um tempo de começar a reestruturar, né? Formar novos hábitos, abandonar outros que não são bons, começam a vir as recompensas. Sim. E aí pode ser que incomode outras pessoas. Porque, poxa, Sabrina, você não era assim antes, o que aconteceu? Né? Então era tão mais fácil ter a Sabrina no outro formato e agora eu não sei como lidar com essa nova versão. Né? Mas Sabrina está feliz na nova versão. Né? E aí Então, muita, né, mudar. As pessoas começam a ver te ver, né, com outros olhos. sim. De toda forma, essa mudança vai ser observada, né? Especialmente pelos que estão próximos. Alguns vão apoiar, outros não. Justamente por isso, né? Era tão mais fácil saber como era antes Sim. e agora, né? Mas é assim, conhecendo a si própria, vai saber o que quer, aonde quer chegar. Exatamente. Enquanto não sabe, né? Vai continuar nesse ciclo vicioso de dor. Sim. E vai chegar com 90 anos no mesmo casamento infeliz, porque teve medo de se arriscar. Sim, exatamente. Né?
Medo de se arriscar. E mais do que, eu digo, mais do que o medo de arriscar, o medo da rejeição do que os outros vão falar, né? Que é as sim. pessoas próximas, né? Os familiares, né? O julgamento. Então, quando a mulher está frágil, ou ela, eu não digo frágil no sentido de físico, né, mas ela não se conhece. Quando ela não se conhece, não sabe. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu quero. Uhum. E quando eu sei o que eu quero, aí eu tomo as providências, vamos ver, para melhorar a situação, né, ou para sair dela, para ficar mais fácil, mais feliz, né? Ficar Uhum. feliz. E já ouve, né, que a felicidade incomoda, né, algumas pessoas. Sim, uma coisinha que pode começar a virar essa chave, por exemplo, e foi muito bom para mim, foi libertador para mim quando eu encontrei esse pensamento, né? É, existe alguma coisa que chama ofensa, né? Todo mundo sabe o que é ofender o outro. Acontece que, por exemplo, né, eu digo assim, você me ofendeu, né? Que me falou alguma coisa, me ofendeu. Mas se entender que não sou eu, não é a pessoa que me ofende, né? Ela está jogando essas palavras. Eu aceito isso como uma ofensa ou não. Então, é muito libertador você saber que as pessoas não podem falar o que quiser, mas se você souber quem é, não vai se sentir ofendida, assim, grátis, Uhum. não é? E isso começa a mudar a chave dos Uhum. medos, da opinião de outros, né? Sim. E Não é o outro que te ofende, você se ofende sozinha, porque sim. aceita ou não isso como uma ofensa. Mas se você realmente acredita que é verdadeira essa palavra, quando você se conhece, vai falar, tá falando isso, mas eu sei quem eu sou, não sou isso. Então, Exatamente. faça reto. Isso realmente e tem um poder, essa consciência, né, Sabrina? Tu ter essa consciência do que o Sim. outro diz ou fala. É aquela história, né? Diz mais dele, né, desta pessoa do que de mim. Uhum. Realmente é libertador quando vem, fala, diz e tu pegar e poder dizer, tá? Pega isso pra ti, né? Isso não é meu. Sim. É como a gente fala na psicanálise, né? Cada um tem seu conteúdo e precisa ser tratado individualmente. Exatamente. E E aí aí, é que entra a com importância de buscar, né, o autoconhecimento. isso, e seja também através do teu trabalho, que nossa, fantástico, porque vai encontrar também, né? Acho que caminha muito junto com a psicanálise. Quando Uhum. eu começo a seguir padrões que me desagradam no outro, Uhum. né? É. E como, por exemplo, o que você faz em consultório é expor também cada personagem, né? Na constelação familiar, no caso, vai ver cada personagem da família. Né? E por que aquilo incomoda em você? Porque o que a tal pessoa da família te deixa fora de controle, né? Uhum. Que padrão é esse aí que te ativa? Exatamente. Qual é a dor Uhum, que, que ativa, né? Qual é essa dor que uhum, se torna insuportável, enfim, latente, né? Por que é uhum. acontecendo aí? Exatamente. Uhum. E às vezes não percebe que faz igualzinho. Mas é muito É, atendendo, né, as pessoas e daí eu, né, de conversando e vendo e daí eu digo, né, eu repetindo um padrão, né? E a pessoa se dá.
Mas é mesmo, agora que eu me dei conta que eu faço igual. Exatamente. né? Ctrl C, Ctrl V. E aí que eu digo que, né, que do sistema, da visão sistêmica, né, constelação, não tem como tu fugir disso, né? Se tu julga aquilo que tu julga, né, que tu não gosta, que tu não quer, tu exclui, mas não tem como, né? Porque é o pertencimento, né, que eu falei antes, então não tem como, de alguma maneira, em algum momento na tua vida, tu vai reproduzir este comportamento, né, que este comportamento que tu não gosta, que tu julga, seja da mãe, seja do pai, né, das avós, enfim, do teu padrão, do teu sistema familiar. Em algum momento tu vai repetir ele. Agora, quando vem a Sim, consciência que tu pode mudar, né? Tu pode mudar, dizer, não, eu posso fazer diferente. Eu sempre, né, gosto de ressaltar isso, não é fazer melhor. Que o que acontece muito em relação aos filhos aos pais, né? Eu nunca vou fazer como meu pai fez, eu nunca vou fazer como a minha mãe fez ou faz. Eu vou fazer você melhor, você né, um pai melhor. Não, eu posso fazer diferente daquilo como foi feito, né? Eu posso fazer diferente, não melhor. Aí sim, fica mais confortável, ok? Eu posso fazer diferente, porque se eu luto, se eu julgo, se eu excluo, né? Aí eu aí fica difícil, realmente fica difícil, fica travado, fica pesado e muitas vezes a doença daí aparece para dizer, olha para onde, olha para ver onde é que tu tem que olhar. sim. Então, como no caso aqui o tema é focado para as mulheres, não que os homens sejam tão diferentes assim, mas tem uma certa diferença nos padrões. Sim, Mas é tão. Não sei se você vê isso no seu consultório, mas é um ciclo realmente. Por exemplo, a mulher que sempre procura o mesmo padrão de homem, uhum. né? Sim. E é machucada, é ofendida, não, tipo, qualquer coisa assim. Uhum. E é aquele drama, e de repente já está com outra pessoa que começa tudo maravilhoso, e o que acontece? Segue. Segue nos mesmos padrões, né? Uhum. E uma e outra vez, e às vezes está seguindo o modelo da mãe, né? Do que teve de modelo na infância. Sim, exatamente. E daí é que entra a constelação, está seguindo o mesmo padrão da mãe, porque porque não tomou a mãe, como a gente diz, né, na constelação. Sim, Por quê? Porque julgou a mãe, porque a mãe assim de dizer, eu nunca vou me casar com um homem que nem a minha mãe fez, ou eu nunca vou ser que nem, como a minha mãe. Não vou ser submissa como a minha mãe, não vou. E acaba repetindo exatamente da mesma forma. É como tu diz, começa um relacionamento enquanto aquele parceiro, não, este parceiro é totalmente diferente, né? De como foi o relacionamento da minha mãe. E aparentemente, né, o primeiro momento, como disse, se parece realmente ser diferente. Aí depois, como tu disseste, começa, né, a repetir exatamente o mesmo padrão. É isso aí. sim. Por quê? Porque não entende que no inconsciente dela tá escolhendo esse modelo, né? Exatamente. Uhum. Tá Quando escolhendo. a mulher percebe que está sofrendo uma e outra vez, e acha que o problema são todos os homens do universo, né? Sim. Mas não, ela está buscando esse tipo de pessoa, Atrai, né? né? Inconscientemente. Exatamente. Até que, num setting analítico, vão começar a surgir coisas e vai ser doloroso, porque ela vai encontrar que ela é responsável por isso. Uhum. Né? Exato. Aí é quando muitas vezes param de fazer a terapia, Sim. porque dói nela. Agora a culpada sou eu? Não, não é, porque fazem mal para mim.
né? Então é o mundo que está errado, não sou eu. É isso aí, é colocar, como eu disse ali no início, é colocar no outro, ok? O outro Sim. tem que ter, mas o que que eu estou fazendo que, vamos dizer, que aciona um gatilho no outro, para o outro ser assim. Então, o que que eu, qual é a minha postura, e eu falo muito da postura interna nessa vida, o que está dentro, porque vamos dizer, nós somos energia, né? Então, Uhum. eu não preciso falar nada que o outro sente, se eu estou gostando ou não, se eu estou confortável ou não com uma determinada situação. Então, é postura. Uhum. Então, postura, né, da mulher poder se dar conta qual é a postura que eu tenho interna, o que está dentro de mim que me faz, né, atrair pessoas assim. Uhum. Uhum. Sim, às vezes trabalho também, né? Entra num emprego e ali só vai para sofrer. E sai. E volta em outro com o mesmo padrão. Mas tem que encontrar que não saber os seus limites, as tuas, né? Como a gente falou, os dons. Vai estar num piloto automático e aceitando o que aparecer na vida. E sofrendo. Então, quanto mais se der o trabalho de se conhecer, mais libertador vai ser. Porque, voltando na questão dos relacionamentos, né? Por exemplo, se fala muito dos narcisistas e estão todos aí. E é natural do ser, todo ser humano tem um grauzinho aí, né? Mas existe o grau que é patológico. Isso de a gente, por exemplo, se maquiar, se arrumar, isso é parte do narcisismo. Mas isso não é patológico se isso não é o foco de atenção da vida da pessoa. Né? Agora, o patológico é quando usa as pessoas. Enquanto precisa, vai submetendo essa pessoa, já quando não precisa, né? E nesse processo de precisar, a outra pessoa, que geralmente tem a autoestima bem baixinha, para se deixar manipular por uma pessoa assim, vai sofrendo e vai sofrendo quieta até o momento que explode, né? Agora, quando se dá conta de que existe esse tipo de pessoa, né, os narcisistas, e que precisa trabalhar a autoestima, precisa saber os seus valores, a sua independência, não vai aceitar que uma pessoa esteja assim usando e abusando, né? Sim, exatamente. Então são assim ferramentas da constelação e psicanálise libertadoras mesmo, porque de repente muda o rumo da vida da pessoa. Né? Com De certeza. estar sempre aceitando, se submetendo, sujeitando a todo tipo de violência, né, que possa existir, que não é só física, né, psicológica e tantas que existem, que não deixam marcas visíveis. Exatamente. Né? Exato. Até que de repente não é assim, né? Existe vida lá fora, estou sendo aqui consumida por essa pessoa que está se aproveitando da minha debilidade, de não, eu não saber quem eu sou. Exato. Não saber, não saber a força que tem, né? Uhum. Poder dizer não, né? De sair desse padrão, de sair deste, no caso, né, relacionamento, de sair desse emprego, né? Tem de poder ter essa, se libertar. Eu vejo assim, de se libertar do que não te faz bem. E muitas vezes eu vou ficar aqui porque em outro lugar vai ser igual, né? Falando de emprego, né? Se eu sair daqui, eu vou para um outro lugar, vai ser igual. De relacionamento. E muitas vezes ouvindo, agora me veio assim, de que muitas mulheres ouviram das suas mães, das suas avós, de ficar, de permanecer num relacionamento, porque ruim com ele, pior sem ele.
né? Então tem essa, então tipo assim, né? Te conforma, né? Vai ser pior, sim. E não é verdade, né? Pode Uhum. ser muito melhor. Pode ser pior, em que sentido pior? Porque vai ser uma mulher que se separou, que não seguiu o padrão da família, né? Aqui ninguém se separa, ninguém, a mulher. Então, e o autoconhecimento traz isso, traz essa liberdade para a mulher, traz essa força interna que todas nós temos. Só que muitas vezes muitas mulheres estão adormecidas. Sim, e muitas coisas aconteceram em uma época que não se aplica à época de hoje, né? Por exemplo, as mulheres que dizem, né? Ruim com ele, pior sem ele. Numa época em que a mulher era criada para ser uma esposa, né? E procriar. Aí chegou o anticoncepcional, mudou bastante a história. E a mulher saiu para trabalhar, outra coisa também. Hoje, o número de mulheres nas universidades em geral, exceto em alguns cursos, como, por exemplo, engenharia, e tem vários tipos de engenharia, né? Mas a maior parte do público nas universidades hoje são as mulheres. Sim. Na maioria dos cursos, inclusive medicina, né? Que direito, que antes eram assim mais para os homens. Então, existem assim a quebra na linha do tempo que fizeram com que possibilitaram com que a mulher pudesse optar se quer estar com essa pessoa ou não. Quando vai ter filho, se vai realmente ser pior sem ele, porque agora ela é independente economicamente. Sim, E exatamente. muitas estão presas nos relacionamentos porque simplesmente não tem uma profissão ou pelo motivo que seja, se sente inferior, limitada e dependente. Né? Sim. Então, quando a gente se conhece, sabe onde quer chegar, vai buscando o caminho para poder estar mais perto desse objetivo. E vai permitir que pessoas com os mesmos pensamentos, né, desejos de vida, entrem na vida. Quando começa a bloquear, vai fazer mal. Faz mal, com certeza. E uma coisa que me chamou a atenção, antes tu falou, né? Ah, hoje a maioria nas faculdades, né, são mulheres, com exceção de algumas que são, como tu citou, a engenharia, que são mais frequentadas, né, por homens, Por exemplo, mas engenharia mecânica, né? nessas, mas tem uma pesquisa, não sei se foi uma pesquisa, um estudo que foi feito, e é bem pertinente ao que a gente está comentando em relação à mulher, né, o lugar da mulher. Como diz, na saúde, o percentual de mulheres que atuam profissionais na saúde, na área da saúde, é quase que, dá para dizer, quase que 100%. O percentual de homens na saúde, como enfermeiros, né, enfermeira, a maioria esmagadora são mulheres. Psicologia, a maioria são mulheres. Qual foi a outra área que eles falaram? Eu não lembro qual foi a outra área. Médicas também, na medicina também, em determinada área, a maioria mulheres. E aí a pergunta, né, que não quer calar. Quando vai se ver, vou falar com o diretor do hospital. Ele é o quê? Um homem ou uma mulher? É um homem. Área da saúde, a gente já nem diz. Na maioria das vezes, é o quê? Homem. E assim, né? Então, a grande maioria nos cargos de chefia dessas, como é que eu vou dizer? Não seria profissões, mas enfim, desses cargos que são que quem os maiores que trabalham, o maior número de pessoas que trabalham são mulheres.
quem, vamos dizer, quem organiza, quem é quem comanda, enfim, é o homem. Então é para se pensar, né? Porque ainda tem, né? Ainda tem, é sutil, enfim, mas ainda nesses cargos é o homem que se destaca. Tô por lenha na fogueira. É, Tô por lenha na fogueira. Quem ganha mais é o homem. sim, sim. Isso ainda continua desde de há muito tempo, continua assim. O homem Uhum. que ganha mais, né? O homem ganha mais. Então, aí você pergunta o número de profissionais na área da saúde, a maioria são mulheres. E por que quem comanda, né, o setor, vamos dizer, é homem? Ainda a sociedade, por mais que a mulher tenha conquistado seu espaço, ainda assim tem essas diferenças, né? Na política, né? Não vamos longe na política, né? O maior número ainda é de homens, né? E quando as mulheres entram na política, né, elas conseguem um cargo, vereador, prefeito, enfim, algum cargo, elas são, como é que eu vou dizer? Elas se sentem acuadas e elas são deixadas de lado, vamos dizer, excluídas ali. Grupo, né? Mas tá ali, né? Porque tem que estar, né? Eles colocaram um número, uma Por causa percentagem. da cota. Isso aí, é a cota. Então É. tá, tudo, mas é tipo assim, aqui quem manda somos nós. Então a gente vê sim que tem essa dificuldade ainda das mulheres, com todo, né, o seu saber, com toda a sua disponibilidade em estar ali para servir, com o seu servir, que eu digo, ainda tem sim essa exclusão, ainda tem sim essa diferenciação, né, bem Uhum. forte. E me explica um pouquinho, Isabel, como que você trabalha a constelação para libertar as mulheres nesse caso? Bom, a constelação, ela é uma técnica, né, Sabrina? Como uma técnica. Uhum. E a pessoa que procura, né, fazer essa técnica, ela quer solucionar, ou ela quer ver, ela quer uma ajuda para uma dor que ela sente, uma angústia, enfim, algo que não está bom, seja em relacionamento, seja na questão financeira, saúde, enfim, qualquer, né, ela quer uma ajuda. Então, ela, né, vem fazer essa técnica, né, uma sessão. E o que que é constelação? O que que essa técnica faz? Ela trabalha muito com o inconsciente, tá? Eu faço a técnica oculta. A minha técnica, ela é oculta. O que que é essa técnica oculta? Eu utilizo os bonecos, tá? E a pessoa, no primeiro momento, ela não sabe o que que os bonecos representam. A partir da conversa que nós tivemos, ela conta a história dela, né? Ela fala dela, fala do sistema dela, o sistema de origem, que é pai, é mãe, irmãos, o sistema atual, se ela tem, né, se é casada, filhos. Então, ela vai contando a história dela e nessa, que é a livre associação, né, que a gente utiliza da psicanálise, eu vou elencando alguns pontos, né, situações, sintomas, enfim, que ela vai me falando que eu acho que são relevantes, né, para colocar. E depois dessa conversa, então, se coloca, né? Os bonecos, então, vão representar essas situações ou pessoas, enfim, sentimentos, o que eu elenquei da conversa que nós tivemos. E ela vai fazer os movimentos com estes bonecos, sem saber o que cada um representa. Então, ali fica bem explícito, né? Qual é a situação que a gente chama, né? Assim, para onde tu tem que olhar. Tá? Então ali muitas vezes vai mostrar que a situação dela, né? Que ela tem que olhar é para o relacionamento com o pai ou com a mãe. Ou muitas vezes também aparece, né? Pessoas que não nasceram, né? Ou que nasceram e não ficaram, que são os abortos na família, abortos espontâneos ou provocados, ou como diz, criança que nasceu e não ficou, então tem uma exclusão aí. Então aparece assim, por quê? Porque ela vai trabalhando com bonecos, vai formando as
imagens ali e do inconsciente dela. E daí eu começo a trabalhar, a perguntar, né? Tá, mas por que que tu botou isso? O que que tu sentiu? E ela diz, eu sinto isso. E, num determinado momento, eu abro, né, para pessoas, bom, este boneco é isso, esse é isso. E daí a pessoa começa, nossa, sabe, vem ela, nossa, como é que tu... Daí começa a vir do inconsciente muitas lembranças também. Mas agora eu não tô falando isso, tu mostrou isso, agora eu me lembro. A pessoa vai trazendo a consciência, né? E então, ali, como eu te disse, né, quando a gente fala, né, a constelação mostra para onde é que tu tem que olhar. O que que é esse olhar? É isso aí que tu tem que ver e resolver, né? Então, acolher, enfim, né? Aí tem, eu encaminho exercícios sistêmicos, né, como se diz, para as falas, para a pessoa poder, né, acolher isso e ressignificar essa dor, então, que apareceu ali, essa questão ali que a gente chama que é a solução. Então, tu olhou para isso, esta é a solução. Então, agora, né, vai mudar. Se tu mudar a tua postura interna no que tu viu aqui agora, né, tu mudar, com certeza as coisas vão mudar, né, no externo. É como um primeiro despertar, né, Isabel? Exatamente. Uhum. Porque depois disso tem muito mais trabalho. Sim, sim. E Entra. eu faço esse acompanhamento, né? Depois, né? Que daí tem a terapia sistêmica, né? Bom, a pessoa viu alguma coisa, né? Tá. Então vamos olhar para isso, vamos, né? Vamos acompanhar. Quem deseja, né? Quem quer, né? Ter esse acompanhamento. Ou muitas vezes encaminho para psicólogos, assim como psicólogos encaminham para mim, né? Eu também faço assim, ó. Quem sabe agora isso tu, né? Vai tratar em terapia, né? Para ressignificar, ficar bem. Então é isso que acontece. Isso de ressignificar que também é libertador, né? Porque a hora que você começa a se dar conta daqueles padrões que veio na herança genética, as limitações, é, é a hora que começa a doer também. Sim. Porque a pessoa tem que se fazer responsável do seu comportamento, seja comportamento mental, Sim. comportamento social, né? Sim. Comportamento emocional também. E espiritual, que eu digo, da alma, porque quando vem, Sim. demonstra, porque tá ali, é o registro, né? E eu sempre digo, a constelação não faz mágica, como se não tem nada a ver com religião, é uma técnica, e ela te Uhum. mostra, né, o que der, a solução que tem que se fazer para mudar esse padrão, para mudar Uhum. você que essa tua queixa, né? Agora está contigo se tu quer mudar ou não, né? Uhum. E buscar, né, lógico, buscar recurso, né, para poder um acompanhamento para poder ter, né, criar, né, esse novo olhar, esse novo ressignificar, né, para poder realmente mudar esse padrão. E às vezes, voltando lá na parte dos relacionamentos cíclicos, Sim, esses relacionamentos também podem ser com filhos, sim, porque a geração de agora é diferentinha, né? sim. Não, não pode ser magoado. Então, pelos medos da mãe e as coisas que poderiam acontecer, melhor aceitar, né? Mas Hum, não, tem a idade dos limites. E aí que é onde é a oportunidade de moldar, é. né? Uhum. E essa mãe não vai ser assim, como que a escrava das emoções de um filho, uma filha também. É terrível. Que, E as uhum, mulheres, as mães não se dão conta que elas estão prejudicando os filhos. Elas uhum, no primeiro momento, aquilo ali pode ser apaziguador, aquilo ali pode ser tranquilo, né? Ah, sim. Não, isso, né, o efeito disso vai vir mais tarde. uhum.
Sim, como as que já transformam os bebês independentes dos eletrônicos, né? Por comodidade. Uhum. Sim. E não ensina as pequenas responsabilidades, como colocar roupinha suja sempre num baldinho ali, recolher brinquedinho, né? Uhum. E aí, quando cresce, a mãe é a empregada dessa criança. Sim. E o que mais como é que eu vou dizer, difícil, o perigo, quer dizer, é que essa criança não vai ficar só com a mãe. Ela não vai viver com a mãe só com o pai. Ela vai para fora. E daí lá os outros vão tratar ela assim que nem a mãe faz, o pai faz. Não, gente. Então esse adolescente, quando começar a sair, ele vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade com relacionamentos, né? Porque não vai saber se Sim. relacionar. Não vai poder ser subordinado de ninguém. Nossa, muito. Não vai ter um emprego fixo. Não, Né? não consegue. A E se pessoa for não o chefe, também vai ser difícil. Uma pessoa difícil de lidar. é muito difícil de lidar, exatamente. Porque tudo sempre foi muito fácil, né? Tudo foi assim, né? E essa pessoa não se magoou, não se frustrou, né? Principalmente a questão da frustração, que não é como eu quero, quando eu quero, né? E o mundo lá fora é diferente, né? É diferente. De toda forma, infelizmente, não entregam um manual de mãe, né? De pai, como executar aqui a ferramenta filho. Mas, se, voltando, se a mulher sabe o que ela quer, quem ela é, vai ser Uhum. mais fácil poder controlar essa situação, Sim. né? E educar de uma forma mais correta os filhos. Aceitar ou não o relacionamento. Uhum. Exatamente. Saber colocar os limites de cada pessoa, né? Porque em cada pessoa a gente se relaciona de forma diferente. Por exemplo, você e eu somos diferentes, eu com minha mãe, ou eu com uma vizinha. Cada um a gente trata de uma forma, né? Mas com cada um a gente tem que estabelecer os limites também. Exatamente. E quando que sabe quais são os limites? Quando sabe quais são as suas próprias prioridades. Uhum. Exatamente. Para não se deixar, né? Quando eu sei o que eu quero, como tu diz, eu sei de mim, eu me conheço, sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não quero para mim, eu respeito no outro também. Uhum. Eu sei que Sim. do que o outro também tem os desejos dele, a forma de ser dele. Então aí que está o limite, né? De eu poder respeitar isso. Nem todo mundo é igual a mim. Uhum. Então eu poder respeitar, né, a forma do outro viver, do outro ser, né? Mas dando limite quando, bom, essa é a tua forma de viver, de ser, mas não é a minha. Então, Uhum. né, aí entra o limite, né? Ok, né? Isso é teu, não meu. Eu não Uhum. quero isso. Na hora de falar, esse medo é teu, Uhum. não é meu. É, Isso funciona para você, não para mim. exatamente. Bem, isso, Uhum. ser consciente do que a gente É. quer, de quem a gente é, e principalmente não se ater a padrões, né? E principalmente a padrões de família, padrões de repetição de família, né? Porque minha Sim. avó era assim, minha mãe, minha bisavó, sabe? Minha tia, e aí tá e se conformar, porque muitas vezes eu vejo um conformismo, né? De que Uhum. era ser assim, não, não. É parar para se conhecer, é dizer, não, o que que eu quero? Eu não quero isso para mim, né? Poder. Sim. E também outra coisa que, por exemplo, na psicanálise, é
bastante reclamação sobre mãe, sobre o parceiro, né? Mas quando começa a cair a ficha de que, por exemplo, né, mãe e filha, a mãe se comportou assim durante toda a existência, porque era o conteúdo, o contexto que ela foi criada, né? Não podia dar outra coisa também além disso. Se tivesse a oportunidade do autoconhecimento naquele então, Sim. poderia ser diferente. Mas é a hora que a gente começa a entender, né, as limitações do outro, a perdoar e a partir de agora se responsabilizar pelos próprios atos. Né? Exatamente. Agradecer pelo que passou, reconhecer tudo que faz parte daquela pessoa por seus motivos. Mas agora sou adulta, eu não vou responsabilizar mais o que aconteceu lá na minha infância. Agora eu tenho consciência do que passou, mas daqui para frente eu escolho se eu continuo com esse pensamento ou expando um pouquinho mais. Exatamente. Bem isso que eu trabalho com as mulheres. Eu vou ficar no passado, olhando para trás, aquilo que foi dolorido, aquilo que eu não gostei, aquilo que faltou. Ou eu realmente digo, ok, foi assim, agradeço, né? Agradeço a vida que deram para mim, para minha mãe, e vou fazer algo de bom. Vou fazer talvez diferente da minha mãe, diferente do meu pai. Não melhor. Eu sempre cuido assim, vai fazer melhor. Não. Eles fizeram o que eles podiam com o que eles tinham. Então, eu posso, hoje, com o conhecimento que eu tenho, né, buscando um autoconhecimento, eu posso fazer melhor. Mas a vida que eles me deram, melhor. Posso fazer melhor, posso fazer diferente. Não melhor, mas diferente deles. E ainda assim vamos errar. Ainda porque assim. Não existem pais perfeitos. Essa Basta perguntar para os nossos filhos. é a primeira coisa que eu sempre digo, soltar essa ideia, né, de que os pais são perfeitos, ou olhar, né, o vizinho, o coleguinha, os pais do coleguinha que são bons. Não sabe, a gente não está vivendo com eles. E não existem pais perfeitos, não existem. Então faz com o que tem, o melhor com o que tem, o que aconteceu, né? Tem N motivos, N situações, né? Que muitas vezes não se sabe por os motivos pelos quais os pais agiram, como agiram, enfim, sabe? Então, como tu diz, agradecer que eles deram a vida e, como diz, fazer diferente, né, do que eles. A pandemia pôs todo mundo à prova, né? Sim. Teve uma fase da pandemia que eu pensei, então por isso que a lua de mel é uma semana. Tudo bem. Porque começa a ter atrito. Sim, sim. É natural. São duas pessoas de universos diferentes. Um homem e uma mulher. Ou nos relacionamentos de hoje, como for, né? Ainda assim, são de núcleos familiares diferentes e que se juntam pelas suas afinidades, pelas coisas que têm em comum. Sim. Mas, de repente, começa a surgir, brotar de todo lado os defeitos. Sim. Né? Exatamente. Bem isso. Que boa a nossa conversa, Sabrina. Adorei. Nós podíamos ficar um tempão a mais, mas está estourando aí o nosso tempo. Né? Então, eu queria te agradecer novamente por ter aceito o convite da gente conversar um pouquinho, né, sobre a mulher, o autoconhecimento, a história da mulher, né? E poder também refletir sobre isso, né, com o teu trabalho, né, o que tu tem visto e poder nos passar um pouquinho disso aí. Sim, eu que agradeço.
Vamos fazer mais quando quiser. Vamos fazer mais, sim, vamos conversar mais sobre isso, né? Sobre o autoconhecimento, falar sobre isso. Quanto mais a gente falar, mais mulheres ouvirem que elas podem ir em busca, né, desse conhecimento, se autoconhecer, para melhorar a sua vida do modo geral. Uhum. Poder ver que, conhecer que pode ser diferente, que pode ser bom, qualquer que seja a situação, ou Sim. permanecer ou não, mas quando eu me conheço e eu mudo internamente, né, tenho essa outra percepção de mim, né, eu tenho força no meu lugar, aí eu estou no meu lugar. E aí e mudam não só para mim enquanto mulher, mas para todas as pessoas que estão com essa mulher, né? Seja na família, seja no relacionamento, seja no local de trabalho, nas amizades. Ela muda, é como diz aquela frase, né? Muda que o mundo muda. Né? Então, quando eu Isso. isso, as coisas melhoram muito. Essa é uma frase que eu uso bastante na Dr. Eco, que é em espanhol aqui, né? Se tu cambias, todo cambia, porque muda de dentro para fora. Exatamente, ele para fora. Uhum. E é sábado que eu quero fazer, né? Que vai acontecer, né? Sim. Já maravilhoso de mulheres que querem, né, olhar para isso, querem ressignificar algumas coisas, querem entender, né, esses padrões, para poder sair, né, desse emaranhado, desse padrão que não querem mais, poder olhar para isso, para sua ancestralidade, para sua criança interior, né, para suas relações. Então nós vamos estar reunidas agora sábado aqui em Igrejinha, no Écola, né, o dia inteiro, olhando para isso, né, podendo sair de lá com outra visão, vamos dizer. Tá sair de lá, né, com uma outra visão de si mesmo primeiro, mudando, né, internamente, para poder fora, né, as pessoas também mudarem, né, com ela e, enfim, né, com o que tiver que acontecer. Então, essa é a minha proposta para sábado. Tô louca que chegue sábado, tô ansiosa, para Eu receber. também. E vai ser muito bom. Recomendo muito que todo mundo vá, porque é o primeiro passo para a liberdade. É, Isso de fazer terapia não é para gente desocupada, não é coisa de louco. Para loucura tem outros tratamentos. Terapia é para se libertar, para se conhecer. exatamente, Né? exatamente. Se conhecer, E para ser feliz, para estar de bem com a vida. E como eu sempre digo, quando a gente sim, está bem com a vida, é o interno está bem, a gente está bem, todos que estão ao nosso redor se beneficiam. Tudo muda. sim, exatamente. Se você está bem, vai espalhar sem querer, querendo, o bem para o outro também que está próximo. É isso aí. Então, obrigada, Isabel. Desejo sucesso. Sábado, vou estar aqui na torcida, não vou poder estar aí com você, mas vai ser muito bom, sim. Recomendo a mulherada que vá. Muito obrigado novamente, Sabrina, por esse tempo aí conosco, né? De tanto conhecimento, de poder servir, né, as pessoas que estão aí te buscando, né? E a nós aqui, né, que Sim, compartilhamos esse momento. Tá? Obrigado ao pessoal que assistiu aí e vai ficar gravado, né? Então eu vou colocar ali no feed da Dr. Spa, lá do México, então para o pessoal, né, poder também assistir, e conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o quão importante é, né, a mulher, nós como mulheres, termos contato com autoconhecimento, nos conhecermos. Tá? obrigada, Então, um beijo Isabel. e até. Tá? Até amanhã. Beijão, obrigada, pessoal. Até a próxima.